Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E conforme eu prometi para vocês, vamos começar a falar sobre o estoicismo desde o início. E não é tão fácil a gente pegar, por exemplo, e começar lá daquele de Zenão, de Epicuro, esses caras aí e tal, porque existe uma história por trás daquilo dali. Isso me fez perceber que isso foi coisa besta, cara, mas eu tava jogando Civilization 6 e eu percebi que, assim como a matemática, a história, ela também tem eventos que puxam outros eventos, assim como também na matemática, números que levam a outros números. Então, a introdução que eu vou dar para vocês será sobre os precursores, os caras que deram origem ao que nós chamamos de estoicismo. Mas só que antes da gente chegar lá, eu preciso dar para vocês uma introdução do que foi que aconteceu. Então, nós temos um evento muito marcante na época de Sócrates. Só que para Sócrates existir, necessitou da qualidade filosófica tá uma bosta. O que foi que aconteceu? Existiam os pré-socráticos que chegaram ao auge em um cara chamado Anaxágoras. Ele foi o auge, pelo menos na minha visão, ele foi o auge da filosofia pré-socrática. Depois daquilo dali foi ladeira abaixo. Até chegar em Demócrito, aí depois chegou em Demócrito, fudeu tudo e ninguém já sabia para onde ia e foi um samba de crioulo. Ninguém sabia o que ia fazer. Aí aconteceu que nesse meio termo, que tá todo mundo indo para Anaximandro, Anaximenes, Invento, o caralho, a quatro, surgiram os caras que não estavam nem aí para um lado nem para o outro. Então eles pensaram, mano, quer saber de uma coisa? A única medida que a gente precisa ter é a medida do homem. O homem ele é a medida de todas as coisas. E foda-se, que foi a época de Protágoras. Aí iniciou-se o movimento sofista. O movimento sofista, ele foi uma reação à merda que estava acontecendo. E a reação do movimento sofista foi Sócrates. Aí Sócrates fez todo o movimento lá dele e tal. Então, o que podemos dizer de mais importante? Eu deixei aqui duas partes, na verdade, que são mais importantes para a gente entender o resto. Então, vamos começar o trino socrático, que é o ponto inicial de tudo, e a morte de Sócrates. Então, o trino socrático, ele é dividido em três partes. A filosofia é como se fosse o Triforce do Zelda. A filosofia de Sócrates ela é dividida em três partes: a parte teológica, a parte ética e a parte lógica. Então, se a gente fosse dividir a filosofia dele em três partes, seriam essas daqui. Muitos dos filósofos que pegaram essa verdadeira revolução que ele fez na época, ou eles pegavam a parte teológica, que foi, por exemplo, Platão, que desenvolveu ela para se tornar metafísica. Alguns pegam a ética, a vida contemplativa, e outros só querem apenas a estrutura maiêutica e a dialética socrática só. Então, eles se dividem. Os socráticos menores eles vão se dividir nessas três partes. A parte que eles se adequam mais, vamos dizer assim. E depois da morte de Sócrates, a gente vai ter... Qual foi a contribuição dele? É muito simples. A contribuição dele foi sobre o questionamento em si. Perguntas como, por exemplo, o que é a vida? O que é o conhecimento? O que é a essência? Então, Sócrates ele era muito desse jeito, principalmente com a questão do não saber de Sócrates. Ele questionava o próprio conhecimento, questionava a própria vida, na questão da vida contemplativa, a questão de bem, mal, neutro e a essência das coisas. O que seria a essência das coisas? Então, essa daqui é a contribuição de Sócrates e isso aqui é o início de tudo. Isso aqui parece imperceptível, só que quando você vê, esse daqui foi o precursor do estoicismo. Sem querer querendo, ele foi o cara que deu início ao estoicismo. Sem querer querendo, ele botou para torar lá sem nem saber. É que nem o Civilization. Você está construindo uma roda para depois, no futuro, você construir um carro. Lá daqui a anos, daquela roda de pedra que você fez. Isso é que eu acho interessante. Então eu percebi que a história é tão cumulativa quanto as ciências exatas. Você não pode, se você pegar um fato isolado, você não consegue entender o porquê. E é por isso que eu fiz isso aqui, galera. Vamos começar pelos precursores da coisa. E agora que eu já falei sobre isso aqui, a gente pode entrar nos socráticos menores. Que aí Sócrates foi pro saco, Platão ele resolveu fazer os negócios dele lá tal, e teve outros filósofos que resolveram fazer suas próprias filosofias lá tal. Alguns tentavam replicar o Sócrates,
e outros faziam suas próprias coisas lá e diziam, eu sou o filósofo socrático verdadeiro. Então era uma bagunça também. E é assim que se inicia os socráticos menores. Vamos começar com Antístenes, que é o princípio do cinismo. Ele foi o início do cinismo, que vocês vão ver mais para frente. Aqui começou tudo. Então vamos à ideia dele. A primeira coisa que você precisa saber sobre Antítenes é que ele já era um velhote. Ele era um velhote e tem coisas que foram atribuídas a ele. Quando eu digo que foi atribuído, isso é algo importantíssimo, cara. Porque existem coisas que têm veracidade de que é o cara e tem coisas que são atribuídas a pessoa. Ou seja, se foi atribuído, não há certeza 100% que foi ele que escreveu. Beleza? Porque existem coisas que foram atribuídas e outras coisas foram a própria pessoa. Foi autenticado e tem certeza absoluta que foi a pessoa que escreveu. E outras foi atribuído. Isso aí é importantíssimo. Então vamos falar sobre a filosofia dele. Ele era viciado na questão de basta-se a si mesmo. O homem basta-se a si mesmo, que Sócrates iniciou com a vida contemplativa dele lá, mas aqui ele levou ao extremo, que aqui o homem basta a si mesmo e foda-se o resto. Porque o sentido da vida contemplativa de Sócrates era algo mais coletivista. Antístenes, ele já é mais individualista, entendeu? A ideia dele de que o ser humano ele tem que se bastar a si mesmo, no sentido de Sócrates, era aquela coisa de tipo ele ser autossuficiente, mas viver no coletivo. Aqui é um sentido totalmente mais individualista. Então essa é uma diferença forte entre Antístenes e o próprio Sócrates. Então ele fala também das capacidades, tal, que o homem tem que ter o autodomínio, tem que ter a força do ânimo, tal, que ele tem que desenvolver a capacidade do ânimo, capacidade do autodomínio, a capacidade de suportar a dor e o cansaço. Então todas essas habilidades são cultivadas. Era isso daí, que o homem precisa se bastar a si mesmo. Essa é a ideia principal de Antístenes. Seria tipo aquela ideia do sigma, tá ligado? Então essa é a ideia dele. Aí aqui tem coisas muito meio complicadas, mas a gente vai desenrolar isso aqui, tá ok? Vamos desenrolar por partes, porque aqui ele fala sobre a questão da percepção. Então, para Antístenes, não existe definição, existe apenas analogias. Isso aqui lembra bastante para vocês, quem assistiu a aula de psicologia, o associalismo. Exatamente, esse cara aqui falava do associalismo sem mesmo existir o associalismo na época. Olha só que foda, cara. É o que eu disse, história é algo cumulativo. Coisas complexas, elas são descrições de elementos simples. Então a gente se liga em analogias. Não existe definição de nada, só existe analogias das coisas, porque nós não conhecemos as coisas realmente. Lembra muito alguém? Sim, se você disse Kant, exatamente. Os caras já estavam falando aquilo que no futuro seria, só que de um jeito que eles nem mesmo ele sabia que eles estavam falando essas porra. Então essa é a ideia de percepção de Antístenes. Coisas simples, elas são feitas de analogias e não de definições, e a junção dessas analogias tornam-se elementos que se tornam coisas complexas. Então ele reduz o conhecimento a algo extremamente linguístico e tautológico, que é o que a gente vai desenvolver aqui agora. Quando fala em linguística, aqui está muito estrito, no sentido estrito, que deveria ser muito maior a ideia. Linguística é o estudo científico da linguagem. Em outras palavras, trata-se do estudo abrangente, objetivo e sistemático de todos os aspectos das línguas humanas. É a questão da comunicação e da linguagem, da codificação da linguagem, etc. É uma área muito interessante. E a tautologia são as leis da lógica e que se algo é verdadeiro, se assumir o valor verdadeiro, toda a lógica tautológica ela baseia-se nisso, que algo tem que ser verdadeiro em si, como por exemplo as leis da lógica. Então no caso aqui, também podemos dizer que ele estava indo pelo princípio científico. Então ele estava tentando ir pelo princípio científico sem saber. Ou podemos dizer aqui que é o início da metodologia científica? Podemos dizer que sim.
Porque aqui ele fala que, embora, porque não existia metodologia científica, tá ligado? Aí ele tinha que falar daquilo que existia, que era a lógica tautológica, que era a lógica dos fatos, que é os princípios os princípios das leis, da lei, a própria lei da lógica, é algo que é verdadeiro. Isso aqui é um ponto muito interessante, mas a gente não vai ficar adentrando aqui em tautologia nem linguística. O importante é só você saber que para Antístenes, o conhecimento ele é apenas uma linguagem, um produto linguístico, e ela precisa passar por um rigoroso sistema tautológico, que é o sistema das leis da lógica, como Sócrates ele fazia. Então isso é que é o importante de vocês entenderem em primeiro momento. Porque quem sabe eu faça alguma coisa sobre lógica, aí a gente fale mais um pouquinho sobre lógica tautológica, contradição, etc. Mas isso não é interessante aqui. Outra coisa também interessante. Sócrates ele dizia que o prazer ele era algo neutro. Agora, para Antístenes, né, era o mal absoluto, cara. Tanto que ele dizia isso aqui, ó. Eu dou uma bota até na Afrodite, cara. Eu prefiro me matar do que ter prazer com a Afrodite, a deusa do amor. Então, para ele, o prazer é o mal absoluto, que era diferente de Sócrates, que dizia que era neutro. Aqui é o mal, a gente não pode ter prazer com as coisas. E sobre a Matrix? Ele falava que a sociedade, naquela época, fortalecia vícios e fortalecia a escravidão. Você tinha que ser contra a sociedade. A falta de glória e fama era um bem, e o sábio deve viver a lei da virtude e não a lei da cidade. Então tudo isso daqui ele falava contra o Estado, vamos dizer assim. E a ética? A ética dele era baseada nos 12 trabalhos de Hércules, que você tinha que ser, era quase um budismo também. A ideia dele lá de tipo o desapego material, esse tipo de coisa, tem que se trabalho assíduo para se desenvolver intelectualmente, através de um reforço contínuo para você conseguir alcançar o autodomínio, etc. Aí o povo questionava ele porque ele vivia com gente que não sabia que não tinha muita ideia do que ele falava. Aí ele falava essa frase aqui, que os médicos vivem com doentes, mas nem por isso ficam com febre. Ele dizia isso porque ele vivia muito com pessoas que não entendiam a filosofia dele, mas mesmo assim ele insistia. E ele vivia ele criou a Sinsage, que é o cão ágil, que era a escola dele. E depois ele ficou conhecido como cão puro, que é a origem de um filósofo que vocês vão ver aqui no futuro, em breve, que é o criador do cinismo mesmo. Mas só que ele pegou todas essas coisas aqui de Antístenes para iniciar a sua jornada. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.